Na palestra de História da Astronomia ficou faltando o que talvez seja a parte mais importante, que são as referências, os livros, né? Provavelmente mais importante do que escutar eu aqui falando as conversas mole é ir atrás dos livros de verdade, né? E lê-los. Então vamos lá, as referências de História da Astronomia. Primeiro, para quem estiver interessado nos assuntos dos babilônios, da Mesopotâmia, das coisas mais antigas, tem esse livro desse autor aqui, o Otto Neugebauer, um historiador importante da ciência do século XX. Ele trabalhou diretamente com várias das fontes primárias e tal. O título pode parecer meio genérico, né? Ciências exatas na antiguidade. Na verdade, isso quer dizer o seguinte: ciências exatas aqui ele quer dizer matemática e astronomia. E a antiguidade está focado principalmente na Babilônia, um pouco do Egito também. Então esse livro ele é sobre a matemática e a astronomia da Babilônia e do Egito. Aí o próximo assunto é livros um pouco mais gerais de história da astronomia. Eu digo gerais, mas para falar a verdade, eles são bastante focados nos gregos. Então ambos têm um maior nível de detalhes aí na parte da astronomia grega. Um deles é o livro do Dreyer, que é uma referência muito usada, a História da Astronomia de Thales a Kepler, e o livro do Pannekoek, que é a história da astronomia. Ele até começa com tem um pouco sobre a Babilônia, mas também bastante coisa sobre os gregos. Aliás, sobre os gregos, faltou colocar aqui, tem um livro do Thomas Heath, também que é uma referência padrão, que é Astronomia Grega. Esse autor, o Heath, aparece aqui nos livros sobre o Aristarco de Samos. Então, se alguém estiver interessado nesse assunto em particular, tem esse livro do Heath que tem um título, o subtítulo é um pouco exagerado, né? Aristarco de Samos, o Copérnico da Antiguidade. Mas o livro é muito bom, ele tem duas partes. A primeira parte do livro são as explicações, né, o contexto histórico daquela época, fala bastante sobre os gregos também, em particular sobre o período ali em volta do Aristarco, explica um monte de coisas, é super interessante. E a segunda parte do livro é o tratado do Aristarco inteiro. E inclusive é bilíngue, tem uma tradução para o inglês e tem o texto original em grego. E o tratado é curto, né? Não é muito extenso. Aí aqui na direita tem um negócio que eu fiz uma vez. Eu peguei e, como o texto é muito curtinho, eu peguei edições do tratado do Aristarco sobre os tamanhos e distâncias do Sol e da Lua, em línguas que eu consigo entender, e traduzi para o português. Até onde eu consegui determinar, parece que não tinha uma edição em português. Aí eu fiz uma ediçãozinha aqui usando umas ferramentas e tal. Então esse arquivo está disponível aqui nesse endereço, você pode baixar o PDF livremente. O que tem nessa ediçãozinha aqui é o texto integral do Tratado do Aristarco, e no fim eu fiz um apêndice que é uma explicação usando a notação matemática atual. A dificuldade de ler o Tratado do Aristarco é que, tem um pequeno detalhe, não tinha trigonometria, então ele não dispõe de um vocabulário de senos e cossenos e tangentes. Toda vez que ele vai estimar ângulos, aí ele tem que pegar um triângulo que seja semelhante a outro triângulo, e é tudo na forma de texto. Então, se o lado AB é proporcional a CD, então isso aqui é 1/3 do ângulo reto, e por aí vai. É um pouco desagradável de ler. Aí então eu inseri lá várias notas de rodapé, comentários, e tem um apêndice que explica de maneira didática, que dá para entender com a nossa linguagem atual, quais que são esses métodos geométricos. Talvez seja interessante. Se alguém quiser dar uma olhada, tem um PDF ali. Sobre o Tratado da Esfera, aí tenho 3 recomendações aqui, que são, primeiro, tem essa edição, né, que foi a que eu usei aqui para ler, né, é uma edição da editora da Unesp, e é a tradução do Pedro Nunes. Então essa edição aqui ela é inteiramente em português. Tem o texto que foi traduzido pelo Pedro Nunes, naquele português divertido do século XVI, e está editado, quer dizer, editado normal, né, com um texto que você consegue ler. Além do texto normal, tem um facsímile de uma edição da época. Então, se alguém estiver interessado também em ver as figuras, etc., e tentar decifrar
aquele português com essa fonte gótica e a ortografia da época. É super divertido também, eu recomendo bastante. Um outro jeito que você tem de consultar o texto integral do Tratado da Esfera do Sacrobosco é esse aqui do meio. Eu peguei e fiz o seguinte: eu peguei uma tradução que já existia, feita do latim para o português, do professor Roberto de Andrade Martins, e montei aqui uma ediçãozinha bilíngue. Então tem lá, são páginas, né, faceando aqui, latim e português. Então isso é interessante se alguém quiser ver também. Isso aqui eu fiz só por é um hobby de edição de texto em LaTeX, de ficar brincando com fontes e tal. E a terceira é o seguinte: tem um grupo de pesquisadores atualmente trabalhando no assunto do Sacrobosco no Instituto Max Planck de História da Ciência, em Berlim. Então, recentemente eles publicaram esse volume aqui, que é sobre os comentadores que escreveram, né, comentários sobre a esfera do Sacrobosco. Também está disponível livremente, se alguém tiver interessado. E por último, essa referência, na verdade, é a minha preferida. Então esse livro aqui do Thomas Kuhn, A Revolução Copernicana, dessas referências aqui é o que eu mais gosto. É de longe o livro que eu reli mais vezes. Então a minha recomendação é a seguinte: se você for ler uma única obra de história da astronomia, que seja esse livro, então, desses assuntos pelo menos, né? É muito legal, ele conta todas aquelas coisas da visão de mundo aristotélica, da Revolução Copernicana, do contexto cultural, da igreja, da assimilação da Revolução Copernicana. Isso é um livro muito bom de ser lido. O Thomas Kuhn, ele é famoso, eu disse, né, ele cunhar a expressão quebra de paradigma e tal. Ele é mais famoso pelo outro livro que chama A Estrutura das Revoluções Científicas. Eu pessoalmente gosto mais desse da Revolução Copernicana porque é mais astronômico. Esse é um exemplo mais concreto. Ok, então, né, leiam esses livros, né, são as referências interessantes, e agora sim terminamos por aqui.